Olá, pessoal, tudo bom? Então, vocês tiveram dúvida aí na lição de casa? No exercício 16 da nossa apostila 20, tá? Que fala sobre genética. Esse exercício tá aí na página 31, 32 dessa apostila. E daí, para ficar, como ele é um exercício longo, para ficar bem fácil de esclarecer as dúvidas, eu guardei esse vídeo. Gravei esse vídeo, desculpa. Assim, vocês podem ver esse vídeo a hora que vocês quiserem, porque ele aplica vários conceitos que a gente viu de genética. E se vocês tiverem mais dúvidas, é só falar comigo, tá? Então, vamos começar aí a resolução do exercício. Então, primeiro, ele é um exercício de alelos múltiplos, tá? Então, não tem só o azão, azinho. Tem mais de 2 alelos envolvidos nessa história. E esses alelos múltiplos, eles são para pelagem de algum animal que o exercício não fala qual que é. Ele só fala que é para pelagem. E daí ele fala que existem 3 alelos diferentes. O primeiro alelo é o que ele chamou de gesão M, que é o que dá a cor marrom. E que daí, ó, eu representei aqui pelo quadradinho todo pintadinho. O segundo alelo é o que dá a cor castanho, que daí ele chamou de Gzinho C. Ele poderia chamar o marrom de azão e o castanho de azinho. Aí, para o próximo alelo que eu vou falar, ele precisaria dar um outro nome, do tipo azão-linha. No exercício, ele quis chamar do jeito dele, para facilitar, ele achou melhor colocar o G junto com uma letrinha que dissesse a cor. Então, ele colocou Gzão M, porque o M lembra marrom. Gzinho C, porque o C lembra castanho. E o terceiro alelo é o branco, que tá aqui sem pintar. Então, ele chamou de GB, B de branco. Então, ficaram esses 3 alelos. E muito importante, como eles são alelos múltiplos, eles têm uma ordem de dominância. O Gzão M, ele é o mais dominante de todos. Então, ele vai dominar tanto sobre o Gzinho C, quanto sobre o Gzinho B. Na ausência desse Gzão M, quem passa a ser dominante é o Gzinho C, que então domina sobre o Gzinho B, tá? Então, essa é a ordem. Se tiver só o Gzinho B com o Gzinho C, quem vai dominar é o Gzinho C. Agora, se tiver o Gzão M presente, daí ele domina sobre os outros 2, ou seja, é a característica dele que vai expressar, no caso, ser marrom, tá? E aí tem um heredograma aí mostrando o que aconteceu, tá? Com a genealogia desses animais. Então, aqui, ó, eu tenho o primeiro casal de animais que tiveram 2 filhos. Os 2 filhos também tiveram sua prole. E daí, a primeira coisa que ele pergunta no exercício é para determinar os genótipos, tá? De todos esses indivíduos que estão aqui no heredograma. Então, a gente tem do 1 ao 10, ele quer saber o genótipo dos 10 indivíduos. Então, ó, vamos começar pelos recessivos, tá? É sempre bem tranquilo quando a gente começa pelos recessivos, dá pra gente descobrir bastante coisa. Então, ó, os recessivos são os brancos. Para ser branco, ele não pode ter nenhum dominante. Então, ele não pode nem ter o alelo castanho, nem o alelo marrom. Ele só pode ter o alelo branco. Então, ele vai ser Gzinho B, Gzinho B. Então, ó, vamos colocar esse genótipo para todos os que são brancos. Ah, então esse 10 aqui tá branco. Então, ele é Gzinho B, Gzinho B. Ah, o 7 também. Então, o 7 é Gzinho B, Gzinho B. Aí, o 1. Ah, o 1 também é branco. Gzinho B, Gzinho B. Legal. Agora, vamos ver o que mais eu sei sobre isso. Eu sei que tem alguns aqui, ó, que são castanhos e outros que são marrons. Para ser castanho ou para ser marrom, significa que aquela cor é o dominante. Então, por exemplo, esse 3, 4, 6 e 9, que são castanhos, eles com certeza não podem ter o alelo do marrom, porque se eles tivessem, eles seriam marrons. Se eles tivessem, eles também não podem ter só o alelo branco. Porque se eles tivessem só o branco, eles seriam branco. Então, ou eles têm castanho com branco, ou castanho. Então, vamos pôr, ó, o que eu sei. Eu sei que, com certeza, um castanho, eles têm. Então, vou por aqui, Gzão C, alguma coisa para todos eles. Gzão C, alguma coisa, porque eu ainda não sei o que é. Gzão C, alguma coisa.
Gzão C alguma coisa. Eu só sei que esse alguma coisa não pode ser o M de marrom, tá? Beleza, agora sobraram então os marrons. Bom, os que são marrons, eu sei que eles são Gzão, tá? Não sei o que, por enquanto. Pode ser ou Gzão com Gzinho C ou Gzão com Gzinho B. Como o Gzão M é o dominante de todos, então o alelo que acompanha ele pode ser qualquer um deles. Então, vamos escrever aqui que eles são Gzão. Então, são Gzão M alguma coisa. Aqui, Gzão M alguma coisa. Gzão M alguma coisa, tá? Agora, vamos ver o que mais que eu consigo descobrir. Vamos pensar aqui, ó. Esse casal aqui, ó, eles tiveram um filho que ele é branco. Como ele é branco, tanto o pai quanto a mãe tem que ter doado um alelo para ele ser branco. Então, a única possibilidade é que eles também tenham esse alelo. Então, os dois são Gzão B também. São Gzão C, Gzão B. São heterozigotos para castanho, porque castanho é o dominante. Então, ó, descobri alguma coisa. Vamos ver esses 5 e 6. Opa, eles também tiveram um filho com pelagem branca. Então, obrigatoriamente, eles também têm que ter o alelo da pelagem branca. Então, a gente coloca aqui Gzinho B, Gzinho B. Então, ó, esse é heterozigoto para marrom, que é o dominante. E esse é heterozigoto para castanho, tá? Então, descobrimos aí mais alguns genótipos, tá? Então, essa era a primeira pergunta do exercício, tá? Vamos pensar se tem mais algum aqui que a gente consegue descobrir o que é. Vamos ver. Ó, por exemplo, o 8. O 8 é difícil de saber o que é. Porque ele, como esse daqui é dominante, o M, ele pode ser tanto Gzão MB quanto o C, que ele continuaria sendo dessa cor. Agora o 9, vamos pensar. O 9, ele não poderia ter o Gzão M, porque senão ele seria marrom. Então, ele vai ter o Gzão C, que veio da mãe, e a única coisa que o pai poderia doar, já que com certeza não doou o Gzão, é o Gzinho B. Então, o 9 com certeza é Gzinho B. E vamos ver o 2 aqui. Ah, ó, o 2 também dá pra gente descobrir. Ó, tá vendo que um dos filhos é marrom e o outro é castanho? A mãe, ela é toda branca. Então, ela não pode ter doado nem o marrom, nem o castanho. Como a mãe só pode ter doado esse branco, então, obrigatoriamente, o pai doou o castanho. Então, o alelo que tá faltando aqui é o Gzão C. E assim, a gente descobriu de todos, exceto do 8, que é o único que a gente não dá pra saber, tá? Porque ele pode ser ou Gzão M, Gzinho B, ou Gzão M, Gzinho C, tá? Então, descobrimos os genótipos de quase todos, só o 8 que não. Então, ó, respondemos aqui a nossa primeira pergunta, colocamos todos os genótipos. Aí vem a segunda pergunta, que é, qual a probabilidade desse 7 aqui, que é branco, com esse 8 se cruzarem e produzirem um animal branco? Um animal branco, então eu quero algum que é Gzinho branco com Gzinho branco, tá? Qual é a probabilidade disso acontecer? E aí, ó, aqui, preciso que vocês lembrem de uma coisa. Eu não sei qual é o genótipo do pai. O 8 foi aquele único que eu não consegui descobrir qual que é. Ou seja, para calcular essa probabilidade do filho ser Gzinho B, eu preciso primeiro calcular a probabilidade do pai ter o Gzinho B, para depois calcular o cruzamento, tá? Então, ó, vamos responder essa questão aqui. Então, a primeira vai ser a probabilidade do indivíduo 8 ser Gzão M, Gzinho B, porque eu preciso que ele tenha esse alelo. Para isso, então, vamos ver como são os pais deles. Então, os pais dele era Gzão
M com Gzão B, o pai, e a mãe era... Opa, desculpa, não tá pegando. E a mãe era Gzinho C com Gzinho B. Então, eu vou fazer aqui, ó, o diagrama que vocês já sabem fazer. Então, aqui ficou Gzão M, Gzinho C, Gzinho C, Gzão B. Aqui ficou Gzão M com Gzinho B. E aqui ficou Gzinho B com Gzinho B. E aí, ó, tem algumas coisas que eu vou excluir. Eu já sei que esse indivíduo 8, ele tem Gzão. Então, ó, esses daqui que não me dão o fenótipo dele, que é ser marrom, eu posso excluir, tá? E daí eu fiquei com duas opções. Dele ser Gzão marrom, Gzão M com Gzinho C, e dele ser Gzão M marrom com Gzinho B. O que eu quero é essa daqui. Então, a chance de ser essa daqui é de uma em duas possibilidades. Lembrando, por que de 4 eu reduzi para duas? Porque eu já sei que não ter Gzão M não é uma opção, porque esse indivíduo já nasceu. Eu já sei que ele é marrom. Então, ele não pode nem ser branco, nem ser castanho, porque eu já vi ele não é marrom. Ele com certeza é marrom alguma coisa, e eu quero saber qual a probabilidade dele ser marrom carregando um alelo de branco. Então, é meio, tá? Então, a primeira probabilidade está calculada. Agora, eu preciso calcular a probabilidade do filho ter, então, só alelos brancos, ser Gzinho B, Gzinho B. Então, para isso, eu preciso do pai, que agora eu disse que ele seria Gzão M com Gzinho B, e a mãe, que é o indivíduo 7. O indivíduo 7 aqui, ó, Gzinho B, Gzinho B. Então, a mãe é Gzinho B, Gzinho B. Vou fazer meu diagrama de novo. Então, aqui ficou Gzão M, Gzinho B, Gzinho B, Gzinho B, Gzão M, Gzinho B, Gzinho B, Gzinho B. E o que eu quero? Ah, eu quero que ele seja Gzinho B, Gzinho B. Ou seja, só tem os alelos brancos. Então, ó, são essas duas que eu quero. Nesse caso, eu considero todas. O indivíduo não nasceu, eu não sei como ele é, então eu considero todas. Então, eu tenho 4 possibilidades. Dessas 4, 2 são dele ser os 2 alelos brancos. Então, são 2 em 4. Agora, eu tenho as duas probabilidades. Então, a probabilidade do pai ter o alelo que precisa para passar para o filho e a probabilidade do filho ter os 2 alelos brancos. Então, essa é a regrinha do E. Por quê? Porque eu preciso necessariamente que esses 2 eventos ocorram. Eu preciso que o pai carregue o alelo para branco e que o filho tenha os 2. Se o pai não carregar o alelo para branco, não tem como o filho ser branco. Então, eu preciso que as duas coisas aconteçam. Então, a minha probabilidade aqui vai ser a regrinha do E. Vai ser uma multiplicação da primeira, 1 sobre 2, vezes a segunda, 2 sobre 4, tá? Então, isso daqui vai dar 2 sobre 8. Se quiser simplificar a fração, é a mesma coisa que 1 sobre 4. Então, essa é a probabilidade final do indivíduo 7 com 8 ter um filho que seja branco, ok? Com a pelagem branca. Então, esse era o item B. Agora, vamos dar uma olhadinha no item C. O item C quer saber qual a probabilidade do 7 cruzar com o 5. Então, ó, vamos olhar aqui. Esse é o genótipo do 7, esse é o genótipo do 5. Qual a probabilidade deles cruzarem, ó, e produzirem 12 descendentes? Ah, perdão, ele quer saber se cruzar o 7 com o 5 e eles tiverem 12 descendentes, quantos que vão ser heterozigotos. Então, ó, primeiro a gente precisa calcular a probabilidade para saber quantos desses 12 vão ser heterozigotos. Então, vamos lá, ó. O 5, ele é Gzão M, Gzinho B. E o 7 é Gzinho B, Gzinho B.
Então, diagrama de novo. Vai ficar Gzão M, Gzinho B, Gzinho B, Gzinho B, Gzão M, Gzinho B, Gzinho B, Gzinho B. Então, ó, para ser heterozigoto, esses dois aqui, ó, são homozigotos, os dois alelos são iguais. Esses dois aqui são heterozigotos, os alelos são diferentes. Então, ó, qual a chance de eu ter heterozigoto? Então, das minhas 4 opções, eu tenho 2. Então, são 2 em 4, certo? Que é a mesma coisa que eu disser que é meio, que é 1 e 2, simplificando a fração, dividindo as duas partes por 2. Então, se é meio e ele teve 12 descendentes, quanto que é a metade de 12? A metade de 12 é 6, tá? Então, se o 7 com o 5 se cruzarem e tiverem 12 descendentes, 6 deles provavelmente serão heterozigotos, tá? Bom, pessoal, então é isso. Esse é um exercício longo e ele aplica vários conceitos que vocês já viram. Se você não entendeu algum dos conceitos, se perdeu em alguma parte, é só falar comigo que a gente resolve, tá bom? Espero ter ajudado. Tchauzinho!